sensacional, porque o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, usou as suas redes sociais para denunciar uma fake news. No Instagram, ele escreveu o seguinte, abre aspas, usaram inteligência artificial com a minha voz para fazer propaganda de joguinho. Serão devidamente processados. Fecha aspas. Esse episódio reacende o debate sobre o uso da tecnologia nas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral deve aprovar neste ano uma resolução para regulamentar o uso da inteligência artificial durante as eleições municipais de outubro. A data para votação da resolução ainda não foi definida, mas as regras serão discutidas em uma audiência pública, que será realizada pelo tribunal no final deste mês. O TSE pretende garantir a proibição da manipulação de vozes e imagens de conteúdos sabidamente inverídicos para divulgação de desinformação contra as eleições e de propaganda negativa contra candidatos e partidos nas redes sociais e na propaganda eleitoral. Quero te ouvir, Cristiano Vilela, começar com você, porque você é advogado de direito eleitoral, advoga para partidos, para candidatos aí no Brasil todo já há muito tempo, é reconhecidamente um advogado eleitoralista da primeira prateleira e, claro, vai lidar muito aí com essas resoluções que serão criadas pelo TSE em matéria eleitoral e claro, envolvendo a inteligência artificial. Olha, Cobá, obrigado. Nós vamos ter agora, no final do mês, como você bem colocou, essa discussão das minutas, especialmente da minuta que trata do uso de inteligência artificial por parte do TSE. O texto que foi apresentado, que foi sugerido pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele é um texto bastante interessante. Ele não tem nada a ver com o que se relaciona à chamada lei das fake news, ao projeto de lei das fake news, que tem sido muito falado, muito discutido e que não acabou sendo até retirado de pauta na Câmara dos Deputados porque não tinha sustentação para ser votado, para ser aprovado. Não tem nada a ver. Do ponto de vista eleitoral, a lógica, ela passa a ser a seguinte, quando houver algum tipo de manipulação através da inteligência artificial, essa manipulação ela tem que ser informada no material, tem que ser informada aos cidadãos, aos eleitores que forem a poder consumir de alguma forma aquela informação. E aí, com isso, quem não cumprir essa obrigatoriedade, aí sim vai responder criminalmente. Eu vejo que o texto ele é um texto muito adequado, muito correto, ele é um texto que ele vem a, de alguma forma, coibir esses abusos, como relatado agora pelo deputado Nicolas, que coisas que realmente não tem cabimento, só tem o interesse de alguma forma, denegrir a imagem, de alguma forma, criar algum embaraço a uma figura pública, a alguma figura política. Agora, o texto da resolução, ela não adentra em elementos que pudessem ferir alguma suscetibilidade, alguma linha de discussão, que é o grande problema que a gente critica bastante no projeto de lei da fake news. Então, eu vejo que nesse sentido o Tribunal Superior Eleitoral acertou, espero eu que esse texto seja aprovado agora no próximo mês e que com isso a gente possa ter eleições com um pouco mais de segurança no que se relaciona à área tecnológica aqui no Brasil. Agora, Renato Batista, a gente sabe que o TSE é um tribunal, é do Poder Judiciário, portanto, mas ele tem uma especificidade, uma peculiaridade. Ele é um tribunal que pode regulamentar algumas questões, como se fosse um poder legislativo, atipicamente falando, né? Ou seja, ele pode criar regras. Essa é uma exclusividade do TSE em matéria de tribunais. Até porque as questões eleitorais elas têm toda uma dinâmica diferente, principalmente em relação ao tempo, né? Um dia de um post como esse na rede social, em plena campanha política, significa a vitória ou a derrota de alguém. Isso pode impactar muitos votos. Como você enxerga esse debate sobre o uso de inteligência artificial em matéria eleitoral, principalmente quando se faz um vídeo falso com a voz, com a imagem, com a boca da pessoa falando coisas que ela nunca disse. Nesse caso do Nicolas, era ele fazendo propaganda de um joguinho, mas poderia ser apoiando o governo Lula. Já pensou o Nicolas com um vídeo com a cara dele fazendo isso? Ou o contrário, por exemplo, o Lula, a imagem do Lula elogiando o Nicolas. Coisas que não aconteceria, por exemplo, na vida real, mas que a inteligência artificial está aí gerando conteúdo dessa forma. Quero te ouvir, Renato Batista. Baiacho, olha, eu acho que o uso da tecnologia, o aprimoramento da técnica, ele é sempre bem-vindo. O que não pode é se utilizar da tecnologia, se utilizar do aprimoramento da técnica para difamar, para caluniar, para levar as pessoas ao erro, principalmente no processo eleitoral, que
cada vez mais curto, né? Hoje são 45 dias de campanha e a gente sabe que determinado conteúdo colocado de maneira inverídica nas redes sociais, ele pode induzir o eleitor a mudar o seu voto, que é uma das bases da nossa sociedade, a garantia do voto, de eleições livres, do eleitor poder acessar os candidatos, compará-los, escolher a melhor proposta. Então, infelizmente, tem gente que se utiliza da tecnologia para fazer esse tipo de coisa. Você vê como que é essa coisa dos joguinhos aí na internet, né? De tantas denúncias que a gente vem vendo recentemente, há muitas dessas indústrias de jogos online que acabam sequestrando o dinheiro das pessoas e muitas vezes com propagandas de dinheiro fácil, de que a pessoa vai obter vai fazer uma aposta ali, vai conseguir obter uma renda extra. A gente sabe que não é isso, então justamente por isso o Nicolas fez essa denúncia, Kobayashi. Felipe Monteiro, quero te ouvir. A gente vai ter uma audiência pública aí no âmbito do TSE. O que você acha que vai ser sugerido nessa audiência pública? O que a comunidade, o que a sociedade espera do TSE nessa resolução que virá? O Kobayashi, a inteligência artificial é uma realidade. Não dá para a gente lutar contra ela. Inclusive, a gente viu nas eleições da Argentina, o Massa contra o Milei, o Massa fazendo um vídeo de inteligência artificial, tirando sarro daquela palavra do Milei quando ele defendeu a Margaret Thatcher, né? Colocando a Margaret Thatcher apertando o botão que explodiu o cruzador Belgrano, matando milhares de marinheiros argentinos, né? Na época da Guerra da Malvinas. Então, essas eleições no Brasil vão ser as primeiras eleições que esse tipo de questão podem ser utilizadas e estão sendo levantadas. Então, o que eu espero de uma regulação do TSE é buscar evitar algum tipo de prejuízo na democracia. E quando eu digo prejuízo na democracia, é exatamente o que vocês colocaram aqui. Eu, por exemplo, poderia colocar voz de determinado candidato, menosprezando ele como candidato, colocando ele fazendo papel de ridículo. Isso faria ele ficar prejudicado na corrida eleitoral. Quando eu faço isso com alguém, eu prejudico a ideia de isonomia do processo eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral, por meio da regulação do seu papel normativo, tem que criar instrumentos para evitar esse tipo de medida e, mais do que isso, né, tirar esse tipo de medida do ar. Porque a gente sabe que com a internet, com as mídias sociais, qualquer assunto se propaga muito mais rápido, numa velocidade infinita. Então, qualquer tipo de inteligência artificial mal utilizada tem que ser rechaçada e tem que ser consertada rápido para evitar a falta de competitividade no processo eleitoral. No caso da Argentina, por exemplo, a gente conseguia ver claramente que aquilo ali era fruto de inteligência artificial. Nesse caso, ninguém precisava falar, esse vídeo é inteligência artificial e não pode ser utilizado. Então, eu consigo identificar alguns limites. Quando o vídeo feito por inteligência artificial, você consegue identificar que ele é feito, né, de forma artificial, eu acho que o TSE não precisaria invadir essa esfera. Mas quando você se utiliza de expedientes jocosos que prejudiquem a competitividade do processo eleitoral, nesse ponto específico, o TSE tem que agir, sim, de forma rápida e eficiente. E aí, Diego Tavares? Olha, Koba, o Cris colocou aqui, enfim, de uma forma bem ampla, o conteúdo que está sendo discutido no TSE. Desse tipo de pauta, também de forma atípica, eu sou favorável a uma regulamentação dura, porque não é só importante que o TSE disponha a forma correta de se fazer o uso da inteligência artificial no processo eleitoral. Eu acho que é mais importante, e agora concordando com o PP, que seja bem delineada nessa regulamentação, as consequências do mau uso. Porque eu tenho uma opinião, eu já tive a possibilidade de ver algumas criações de inteligência artificial utilizando a figura, a voz de grandes políticos do país, e o que eu imaginei na hora foi realmente possibilidades apocalípticas para a nossa democracia. Você deu um exemplo aqui muito claro, de repente, de um vídeo do Nicolas falando com a voz e a imagem dele, falando bem sobre o presidente Lula. Trazendo mais para esse ano e para um plano até um pouco mais real do que isso, imagina, considerando esse deepfake que nós estamos noticiando aqui, imagina quantos prefeitos de cidade pequena podem fazer circular, quantos candidatos a prefeito
um vídeo do Nicolas, que é o deputado federal mais votado do Brasil, mais votado de Minas Gerais, consequentemente, falando bem de um candidato, apoiando alguma candidatura que naturalmente ele não apoiaria. Então, na pauta anterior você disse que é um direito individual importantíssimo a possibilidade da gente ter uma informação correta, ter uma informação verdadeira. Nesse ponto, a mesma coisa. O TSE vai ter que ser aí um grande escudo contra o mau uso da inteligência artificial. Como eu disse, pede sim uma regulação e pede uma regulamentação dura. Eu quero colocar um ponto aqui, falando do Nicolas especificamente, né, que é o típico caso que o Nicolas está sofrendo a falta de regulação das mídias sociais. Agora, tem a ver uma coisa com a outra. Total. Pegaram a vozinha dele... Ele tá vindo bem, hein? Pegaram a vozinha dele, colocaram uma propaganda de jogos na internet. Isso se propagou de uma velocidade tão rápida. Ele vai ter que usar a justiça comum, que demora dias, meses e anos para resolver um assunto. E provavelmente a voz dele vai ficar na internet por vários anos aí, a fio. Ô, Pepe, como seria diferente, meu amigo? Me conta. O que é diferente? Tá, vamos supor que passe um projeto de lei... lá o 2630, qual a diferença? Isso ia acelerar em quanto a solução desse problema? De forma rápida, de um outro, de horas. Eu defendo aqui, eu sempre defendi aqui uma coisa, Koba, você me conhece. Que a já conversei com você, seja rápido. Já conversei com você sobre isso inúmeras vezes, não é? Na minha opinião, crime digital tem que ser decidido igual justiça eleitoral, em horas, não em dias, semanas, e mesmo sem nenhum tipo de data limite para decisão. Então, se você criar... Para isso não precisa de Se você criar... Claro que precisa, desculpa, óbvio que precisa. Então, se você criar instrumentos legais e legítimos para dar condição do usuário que está sendo violado no seu direito, com a tua voz sendo utilizada de maneira indevida, não é? Você resolve a questão e você maximiza a liberdade de expressão. Então tem que criar um novo projeto de lei, porque o 2630 não fala nada disso. Falou disso. Eu falei do 2730 aqui? Não. 26. Eu falei do 2630 aqui? Não, eu também... Eu falei. Eu também não falei que você falou. Você defende o 26. Joga fora esse projeto e discute regulação da mídia de forma séria. Agora sim, Felipe Monteiro, sim, finalmente você... Eu não trouxe no momento aqui o projeto de lei que está sendo discutido na Câmara. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não precisa de lei para cobrar celeridade na justiça. Inclusive, a razoável duração do processo é até um princípio consagrado constitucionalmente. O que você precisa é dar mais dinâmica naquilo que já existe. Por que não se cria, por exemplo, uma vara especializada em crimes digitais, onde o prazo para deliberação sobre uma tutela de urgência seja um prazo menor do que o prazo que está disposto? Você não precisa de lei para isso. Precisa de lei em sentido amplo, claro que precisa. Não, lei em sentido amplo. Vamos explicar aqui. Precisa do presidente do TJ... Fala português aí, ô Pepe. Lei em sentido amplo é o seguinte, não precisa ir para o Congresso, é só o presidente do TJ dar uma canetada e criar a vara e criar a dinâmica com que essa... Não dá para obrigar o juiz a decidir por meio de resolução, desculpa. Você sabe muito mais... Ele pode criar vara especializada. Você mesmo disse aqui por várias vezes que o STF definiu essa questão sobre os pedidos de vista, criando um prazo interno dentro do tribunal. Por que o STF pode fazer isso no regimento interno e o TJSP Mas isso é prazo impróprio, Diego. Isso é prazo impróprio. Se o ministro, da mesma forma... Não, peraí. Vamos combinar. Vamos falar sério. Da mesma forma... Não, vamos falar sério. Então, quando acabam seus argumentos, é porque a gente não está falando Não, quer acabar o argumento. Prazo impróprio significa o seguinte, para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, que o juiz não precisa respeitar o prazo que está na lei. Ou seja, se não precisa respeitar o prazo que está na lei, ele pode extrapolar em muitos dias, meses, o que está previsto em lei. Então, o que eu defendo é outra coisa. O que eu defendo é que a justiça relacionada a crimes cibernéticos, crimes relacionados à questão de mídias sociais, tem que ter um instrumento parecido com a justiça eleitoral. Tem que ser decidido em horas, tem que ser procedimento por horas, tutela antecipada decidida por horas e por aí vai. E vocês são contra isso. Eu não consigo entender por que é contra isso. Quem é contra aqui? Melhoraria tanto a situação. Quem é contra o quê? Não entendi. Ninguém agora. É contra isso. Então por que estão discutindo comigo? Pera, vamos botar a bola no chão aqui, vamos ouvir o Cristiano Vilela. Mas assim, só para deixar muito claro, não sou contra isso. Eu só acho que o PL 2630 não fala nenhuma dessas brilhantes ideias. Deixa eu falar, Pepe. Deixa eu falar. Vocês têm uma tara para esse PL. Não tem uma tara. Peraí. O Monteiro está interrompendo o apresentador do programa. Peraí. Ninguém tem uma tara pelo PL. Eu só estou falando do PL porque o projeto que está lá é esse. É sobre ele que a gente tem que falar. Se tem alguma regulamentação que pode ou não mexer nas redes sociais, hoje é esse o 2630. E ele não tem nenhuma dessas ideias brilhantes que o Felipe Monteiro nos trouxe aqui, nesse projeto de que o juiz tem que decidir em questão de horas quando for um fato noticiado na rede social.
Fala, Cristiano Vilela. Olha, Felipe, a gente tem que deixar bem claro uma questão. O que a gente é contra é espantalho, é cavalo de Troia. É você dizer que vai combater fake news, mas tem um monte de penduricalhos nesse projeto que criava um organismo político, por exemplo, que iria dizer o que é fake news, o que não é, o que é certo, o que não é. É esse tipo de coisa que a gente se coloca de uma forma contrária e, como você bem mesmo colocou, esse projeto é muito ruim e não deve ser aproveitado para absolutamente nada. O que a gente tem que ter muito claro, e aí eu vou só fazer um reparo com você, Felipe, nessa questão de horas aí. Isso funciona na justiça eleitoral, porque a justiça eleitoral, ela é uma caixinha, ela é pequena, ela é célere, ela tem a finalidade de atender a prazos muito rápidos. Na justiça comum, é totalmente inviável, por mais que você tenha até várias especializadas, fazer decisões de uma forma tão rápida quanto na justiça eleitoral. Os próprios instrumentos probatórios, de produção de prova, na justiça eleitoral são muito diferenciados em relação à justiça comum. Então, eu concordo que você tem que mudar, Cristiano. Você até pode ter instrumentos que deem mais celeridade e apreciação. Agora, a maioria deles, eu concordo totalmente com o Diego, não depende de um projeto de lei de fake news. Até porque, até hoje, ninguém nesse Brasil conseguiu conceituar o que é fake news, né? Você vê um lado político... Acho que conseguiram. De que forma? Tem vários perfis... Desenvolva. Vários perfis que eu entro no Instagram, por exemplo, a própria rede social coloca essa matéria, esse dado é falso. Ou seja, quem está regulando é as redes sociais. Aí tudo bem. Privadamente. Aí tudo bem. Privadamente. Do ponto de vista público, a consequência... Você estabeleceu uma consequência civil e penal. Sem você poder conceituar claramente o que é fake news. Porque o que a gente vê no Brasil é o seguinte: fake news é o que o adversário fala. O que o nosso lado fala não é fake news. Isso é perfumaria, Cristiano. De forma... A questão da fake news... A questão da fake news, eu concordo com você, que tem questões, por exemplo, que é difícil você identificar se é fake news, se é opinião baseada em dados, mas tem questões que você consegue bater o olho e ver que é fake news. Essa subjetividade que me incomoda... O sol é azul. O sol é azul é o quê? O céu tá rosa. Ô, Pepe, o problema é que algumas pessoas vão olhar e bater o olho... Algumas pessoas vão olhar e bater o olho... A gravata é amarela. Ô, Felipe Monteiro, algumas pessoas vão olhar e bater o olho e vão falar que é fake news aquilo que não necessariamente seja. Então, você depende muito da convicção de alguém, a questão, assim, que fica no campo subjetivo. Mas, o Nelsinho, eu nem estou discutindo o conceito de fake news. As pessoas usam a dificuldade de você identificar fake news como uma razão para não se regular as mídias sociais. O que estou falando é outra coisa, é outra questão. O que estou falando é o seguinte: a gente tem que ter instrumentos ágeis e legais, porque as mídias sociais são diferentes do cenário real, não é? Para tentar tirar do ar aquelas matérias, aquelas notícias que fazem mal à sociedade. Porque fake news mata. A gente vê no caso do Choquei que matou a menina lá. Como que vocês são verdade, né? Exatamente. E novamente, colocando a premissa aqui, nós já temos consagrados na nossa legislação atual todos os instrumentos necessários para fazer esse combate. O que nós não temos é o quê? É uma justiça séria e bastante para fazer esse enfrentamento. E tem um ponto muito interessante aí que eu gosto de levantar sempre também, Pepe, que nós temos uma justiça lenta, por quê? Porque ela está abarrotada de processos. E quem mais abarrota o judiciário de processos é o próprio Estado, que é o maior litigante. Ou seja, o Estado quer jogar para a sociedade as consequências de um dano que ele causa ao Poder Judiciário. Isso não tem razão nenhuma de ser razão de existir. Então, eu repito, nós já temos todos os instrumentos na lei, temos a tutela de urgência, temos os crimes contra a honra, temos um aparato legal gigantesco para combater fake news. O que nós precisamos é o quê? É regulamentar todo esse aparato no sentido de dar mais celeridade para os procedimentos já existentes. E para isso, como o Cristiano aqui ressaltou, nós não precisamos da edição de uma nova lei. Ô, Felipe Monteiro, você tem 30 segundos. Não, a questão que eu acho é o seguinte: ao invés de a gente discutir de forma séria a questão das mídias sociais, que é um problema, a gente sabe que notícias falsas propagam de uma forma muito mais rápida, a gente fica discutindo superficialidade, coisas que não fazem nenhum sentido discutir agora. Eu sou da turma e da escola que acho que quando você propõe algo para melhorar o sistema, todo mundo tem que ajudar a melhorar o sistema. Não ficar atrasado com argumentos que a nossa legislação já tem os instrumentos viáveis e legais para resolver todo tipo de assunto. Não é verdade. Não é verdade.
Não é verdade. A gente viu isso acontecer dia após dia nas mídias sociais. Recentemente viu a menina da Choquei que morreu. Se ela fosse procurar um advogado, Diego, ele ia demorar no mínimo 3 dias para protocolar a tutela de urgência. Ou se o cara tivesse atendido... E se o juiz não estivesse lá? Ou se o... Eu já fiquei, por exemplo, Nelson, desculpa, uma semana esperando para despachar com o juiz uma tutela de urgência. Hoje. Se ela tivesse procurado um advogado, teria demorado dias. Se o cara da Choquei tivesse ouvido o primeiro pedido dela e tirado do ar, já teria resolvido. Pronto, essa é a primeira questão. Mas vamos lá, o Tribunal Superior